Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião evangélica da noite, elevando o pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos através do Consolador prometido, nos explicando a lei de Deus, a fim de caminharmos por caminhos mais seguros, buscando a nossa evolução, o nosso progresso. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que abençoe, ampare e assista todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item dos nossos estudos é o item 3, que é uma explicação de Allan Kardec a respeito da vida futura, em que ele nos fala: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensa com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão a sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando no seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes a luz completa, obedecendo que ele
percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo vem completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastantes para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a escrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição bela, desculpe, meus irmãos, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Allan Kardec. Conjugado com essa mensagem de Kardec, nós temos a pergunta 160 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntada a eles: o Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? E eles responderam: sim, conforme a afeição que lhes voltava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Essa noite nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e Gilvan. Estamos passando a palavra ao Gilvan.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em seu nome, para estudar o seu Evangelho. Bom, como acabamos de ouvir da leitura feita pelo nosso irmão Evandro, o estudo dessa noite será sobre o capítulo 2 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Meu Reino Não É Deste Mundo. Capítulo que será estudado ao longo desse mês de janeiro, nas terças-feiras. E o objeto das nossas reflexões nessa noite é o item 3, que trata-se de um comentário de Allan Kardec acerca da vida futura. E o próprio Allan Kardec, como um notável educador e pedagogo, fez questão de apresentar uma justificativa, para esse capítulo ser o capítulo número 2 da obra, nos esclarecendo que essa medida foi tomada em razão da fundamental importância desse tema para o cristianismo. Diz o codificador que ao falar que o reino, ao falar que o seu reino não era deste mundo, o mestre estava se referindo à vida futura, que ele nos apresenta como meta de toda a humanidade, orientando-nos a colocarmos a vida futura, como centro das nossas prioridades. E como vida futura, meus irmãos, nós devemos entender a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, enquanto espíritos eternos que somos. Portanto, estamos a estudar hoje, um princípio central do Evangelho, e de enorme importância para todos nós, que é a imortalidade da alma. Como sabemos, o Cristo, quando esteve aqui entre nós, encarnado, não pôde nos ensinar todas as coisas, em razão do nosso atraso intelectual e moral. O mestre sabia que seus ensinamentos não seriam completamente compreendidos naquele momento, que seriam, inclusive, consideravelmente esquecidos e alguns deles até deturbados, infelizmente. E foi o que aconteceu. Muito embora, temas como a humildade, a fraternidade, a caridade, tenham sido abordados, ensinados e exemplificados por Jesus com muita clareza, com muita precisão. Alguns outros temas precisaram ficar para depois, em razão da nossa condição espiritual naquele momento. E foi por essa razão que na última ceia, nosso Senhor, ali junto dos apóstolos, nos prometeu um consolador, nos dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos, que eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ele estará convosco. E o Consolador, que é o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, ficará convosco, e vos ensinará todas as outras coisas, e relembrará aquilo que vos tenho dito. E essa promessa foi efetivada, porque desde o seu advento, o Espiritismo, que é o Consolador prometido, vem cumprindo com maestria essa função, essa missão de consolar, esclarecer, abrir os horizontes do conhecimento humano. E por isso que
o tema de hoje, né, é um tema de central importância. Somos seres imortais e isso muda tudo. Ao nos conscientizarmos acerca dessas realidades espirituais, né, muda tudo. É tão importante, né, que precisamos, né, sobretudo nós que já possuímos esse conhecimento, né, precisamos estar conscientes e vigilantes, enquanto estamos encarnados aqui na Terra, de que não somos esse corpo perecível, nem essa personalidade transitória na qual estamos, né, revestidos atualmente, né? Nós trocamos inúmeras vezes de vestimenta corporal. Iremos possuir e já possuímos outros nomes, outras famílias, outras profissões, porque somos viajores do universo infinito. Não somos da Terra, somos viajores, estamos passando por aqui, né? Somos peregrinos. E, como nos diz André Luiz, na obra Nosso Lar, uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo é uma aquisição, e a morte é o sopro renovador. Vejam que beleza, né? De André Luiz, abrindo a série Nosso Lar. Reflitamos então, meus amigos, sobre isso. Uma encarnação é um ato na eternidade. Então, esse corpo aqui é apenas uma veste mesmo, né? uma roupa que iremos trocar, e pode ser a qualquer momento. Pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 5, 10, 30, 40 anos, só Deus o sabe. Então nós devemos aproveitar a bênção da oportunidade reencarnatória, cada instante aqui, para aprender, para evoluir, para servir e cooperar na obra do nosso Pai. E Deus, né, em sua infinita bondade, nos empresta, né, todos os instrumentos, né, nos concede as oportunidades, né, para fazermos bom uso delas, né, na finalidade de progredirmos, né, nós e a humanidade coletivamente. E aproveitar a encarnação, é claro que nós estamos dizendo do ponto de vista espiritual, né, não do ponto de vista material, né, se perdendo aí nas paixões, né, e nos excessos de toda a ordem. Mas o Cristo não pôde aprofundar nesse tema, né, em alguns outros, porque nós não estávamos suficientemente desenvolvidos, né? E comenta Allan Kardec, nesse item que estamos estudando, que as revelações divinas são, por essa causa mesmo, né, gradualmente, chegam a nós gradualmente, porque elas não podem chegar de uma vez, né? A luz do conhecimento, né, a luz da verdade, se chegar de forma muito intensa, sem filtros, ela pode, né, causar uma perturbação, um deslumbramento, né, um prejuízo enorme, né? Por isso ela precisa ser graduada. E nós, né, quando éramos então muito primitivos, um povo bárbaro ainda, violento, né, recebemos do Pai a primeira revelação através de Moisés e do Decálogo, né, os 10 mandamentos no Monte Sinai. E ali, né, foram estabelecidas as bases do monoteísmo e da justiça. Essa é a primeira revelação. Na sequência, né, quando adiantamos mais um pouco, né, o Pai nos enviou Jesus, né, que nos mostrou um Deus amoroso, um Pai, não um Deus dos exércitos, vingativo, cruel, né?
Ideia essa que nós conservávamos em razão da nossa situação naquela época, né? Precisávamos do temor, do medo para ser controlados. Mas Jesus veio, né, e nos ensinou que o Pai, Ele é infinitamente justo, sim, mas Ele também é infinitamente misericordioso, né? E o Mestre nos ensinou, nos exemplificou o amor, né, a humildade, a submissão completa ao Pai, né? Essa é a segunda revelação. E então, né, conforme Allan Kardec nos diz nesse item, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. E por isso veio então o Espiritismo, cumprindo a promessa de Jesus, o Consolador, como a terceira revelação, porque era necessário, né, que as lições do Cristo fossem relembradas e que fosse revelado aquilo que ainda estava obscuro, né, dissipando as ilusões, os enganos e escancarando a verdade, as realidades espirituais, né? Então, é por isso que estamos aqui falando de revelações divinas. O vocábulo revelar significa exatamente isso, retirar o véu. E Deus vem retirando o véu dos nossos olhos gradativamente, à medida em que vamos progredindo. Porque a lei do progresso é lei divina. Tudo na vida obedece à lei do progresso. A natureza não dá saltos, e nem nós espíritos, né? A própria doutrina espírita possui um caráter progressivo. Os espíritos não nos dizem tudo de uma vez, vai nos graduando nas informações. E qual é a grande revelação que o Espiritismo, né, descortinou? Exatamente essa que estamos estudando hoje: a imortalidade da alma, as realidades espirituais, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ao nos conscientizarmos disso, como já mencionamos, muda tudo. A nossa visão sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre a doença, o nosso relacionamento com as pessoas, com os bens materiais e com a própria morte. Tudo muda, né? Daqui a algumas terças-feiras estudaremos aqui um item que eu particularmente gosto muito, que se chama o ponto de vista, que fala exatamente sobre isso aqui, né? O Espiritismo muda o nosso ponto de vista com relação a tudo. E já percebemos uma ordem pedagógica na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, Kardec começa falando que o Cristo não veio destruir a lei de Deus. Pelo contrário, veio dar-lhe cumprimento. E o Espiritismo, por sua vez, vem cumprir a promessa do Cristo. Então, as três revelações, elas se sucedem, se complementam e são progressivas, né? Então, tudo absolutamente perfeito na criação de nosso Pai. Bom, na sequência, então, no capítulo 2, o codificador aprofunda nesse que é um princípio básico da doutrina, né? A imortalidade da alma. E nos outros capítulos, né, prossegue aí com os princípios também igualmente importantes, que são, né, decorrentes da imortalidade da alma, que é a pluralidade dos mundos, né, a existência de vidas em todos eles, né, a pluralidade de existências, as reencarnações, a pré-existência da alma. Tudo decorre do fato de sermos espíritos eternos.
E o Espiritismo é de origem divina, né? É o segundo Consolador, enviado por Jesus, o primeiro Consolador. E ele veio para nos ensinar todas essas coisas, né, que precisamos, né, saber para a gente alcançar o nosso objetivo na vida. E hoje, graças à doutrina espírita, já sabemos, né, quem somos, de onde viemos, né, o que estamos fazendo aqui na Terra, o motivo das dores, né, do sofrimento em nossa vida e no mundo, qual será o nosso destino, o caminho a seguir. A doutrina espírita, né, nos ensina tudo isso, nos orienta. E é impressionante a perfeição. Quando a gente vai estudando, a gente fica realmente impressionado com a perfeição da criação de nosso Pai. É um misto de sabedoria, de justiça e de misericórdia que nos toca profundamente, né? Bendita a doutrina espírita e louvado seja um Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que junto com o esclarecimento, com o consolo e com a alegria de saber essas coisas, vem a responsabilidade. O acréscimo de conhecimento sempre vai gerar um acréscimo de responsabilidade. E é por isso que nós temos aquela máxima, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. Então, nós não teremos mais aquela velha desculpa, eu não sabia, porque nós sabíamos. Nós sabemos, né? Hoje nós já sabemos que somos todos criados iguais, simples e ignorantes, para uma longa jornada evolutiva, né? Infinita, literalmente infinita, que vamos aí, né, ter o nosso livre-arbítrio para usá-lo, né, e podemos acelerar a marcha ou atrasar a marcha da nossa caminhada evolutiva, conforme nós, né, nos adequemos ou não à lei de Deus. E, em razão da lei de causa e efeito, né, virão as provas, né, as expiações, mas não existe privilégio. Todos saímos do mesmo ponto de partida e todos um dia chegaremos ao mesmo destino, que é o Espírito puro, já em perfeita comunhão com o Pai. Só que cada um vai ter um caminho, uma história. Bom, o Pai nos aguarda pacientemente e nos permite, né, a assistência fraterna daqueles irmãos já mais adiantados que irão ali, né, nos ajudar, nossos benfeitores. Da mesma forma que nos cabe também, né, sermos solidários, fraternos com quem está na mesma situação que a nossa ou pior. Então, né, quem passa a compreender e viver de acordo com essas realidades espirituais que o Espiritismo já nos revelou, né, deverá se esforçar ao máximo para não dar valor excessivo aos bens materiais, nem superdimensionar suas dores e os problemas do mundo, porque nós já sabemos que tudo isso passa, que tudo isso é transitório, que essa vida atual, ela não é a única, né? Ela é apenas um ato. Então nós não precisamos, né, dar valor excessivo às coisas do mundo. Temos que pensar naquilo que é eterno, que irá acompanhar, que irá nos acompanhar. E precisamos, diante desse conhecimento, controlar nossas paixões, nossos vícios, nossas imperfeições, más tendências, buscar desenvolver e adquirir virtudes, as virtudes que foram ensinadas e exemplificadas por Jesus. Temos que parar de prejudicar os nossos irmãos, porque já sabemos que tudo que fizermos de mal retornará. Como também sabemos que todo bem que provocarmos, né, que causarmos, iremos também recolher as benesses. Então, diante de tudo isso, nós precisamos mudar de atitude, né?
de forma adequada, de forma em consonância com a lei de Deus. E dentre essas várias consequências benéficas, né, para a moralização dos homens, da humanidade, né, é que vamos ver a importância, né, incomensurável do Evangelho, do Espiritismo, e até mesmo entender melhor as bem-aventuranças, as promessas proclamadas por Jesus no monte, né, no Sermão do Monte, né, quando Jesus nos prometeu que, se nos esforçássemos para ser mais resignados, mais humildes, mais simples, puros de coração, mais brandos, pacíficos, misericordiosos, se nos esforçássemos para seguir os seus passos, nós alcançaríamos a felicidade nessa vida futura, na vida espiritual. Mas também já colhemos, né, alguns frutos enquanto encarnados também. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, coragem, né? Sigamos em frente, né, para o alto, pensando sempre no progresso, que a gente sabe que não é fácil, que iremos ter quedas, mas que nos cabe levantar e seguir adiante sempre, contando, né, com a bondade, a misericórdia desse amigo de todas as horas, que é Jesus, com os benfeitores, que são seus enviados, que nós estaremos aí caminhando na direção certa. E para finalizar, trouxemos aqui uma lição muito, me tocou muito o coração, ela é impactante. Ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, é uma obra fantástica de Emmanuel, e ela se chama Transitoriedade. Nela, o benfeitor Emmanuel comenta um trecho da carta de Paulo aos Hebreus: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Olha que interessante. E esse trecho, Paulo de Tarso repetiu do Velho Testamento. Ele se encontra nos Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 102, versículo 26. Então, Paulo, né, nosso querido patrono, como profundo conhecedor da lei de Moisés, do Velho Testamento, estava ali escrevendo aos Hebreus para chamar a atenção dos hebreus sobre a transitoriedade da vida corpórea. E Emmanuel, né, comentando esse trecho, diz o seguinte: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, basta meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo, vejam, transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do Espírito. Isso aqui é muito importante. E ele vai explicar: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tais monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Então a gente percebe aqui que Emmanuel faz claramente uma menção a Roma, com suas colunas, seus monumentos, seus arcos de triunfo. Roma era chamada como uma cidade eterna, e hoje muito daquilo é pó, ou está nos museus. Toda aquela pompa, mas serviu de roupagem
para a ideia e para o pensamento, que tem a finalidade de nos fazer progredir. Então, tudo na matéria é transitório e serve de meio para o progresso do Espírito. O Espírito é soberano. Olha que coisa impressionante. Até os mundos, os sóis, tudo que é matéria, um dia vai perecer. Pode demorar bilhões de anos, mas vai perecer. O Espírito não. Está aí o exemplo de Jesus. Jesus é muito mais velho que a Terra. Jesus plasmou a Terra. Então, nós somos seres eternos, com um potencial divino inacreditável, né? E tudo na matéria serve de instrumento, de meio para progredirmos. E então Emmanuel finaliza da seguinte forma: valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão um dia. É tudo transitório. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, meus irmãos, na sua configuração, na sua organização pelo codificador, por Kardec, recebeu somente uma passagem evangélica. A gente sabe que o formato dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo se constitui basicamente de citações evangélicas, citações bíblicas, comentários de Kardec e instruções dos Espíritos. Nesse capítulo, só teve uma citação bíblica, somente uma citação, justamente do final da passagem de Jesus pelo mundo, contida no Evangelho de João, especificamente no instante do julgamento de Jesus pelo governador romano da Judéia, que era Pôncio Pilatos. E uma primeira informação, meus irmãos, que é interessante, que a gente observa, é que o Cristo, nas suas poucas manifestações diante da autoridade, da maior autoridade naquela ocasião, que era Pilatos, pois que ali ele era um representante do imperador romano naquela região dominada do mundo, a região da Judéia, Jesus falou muito pouco, mas o que ele falou era de profunda significação e importância. Uma delas era quando Pilatos, de maneira irônica, o perguntava: és, pois, o rei dos judeus? Aí Jesus disse: tu dizes, mas meu reino ainda não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Portanto, diante da maior autoridade da terra com quem ele se postava, Jesus falava da grande verdade de seu reinado, do reinado imperecível, de um reinado que já perdurava por mais de 4 bilhões de anos, pois que vinha desde antes da formação do planeta, onde existe a vida verdadeira, onde a gente de fato existe e onde nós nos apresentamos em nossa essência, na essência espiritual, de acordo com os ganhos, com as virtudes que nós já adquirimos, ainda ostentando as limitações ou os vícios que a gente ainda tem, mas onde se desenrola a vida verdadeira, a verdadeira existência do ser, que é a vida do Espírito. Foi o que o Cristo procurou ali, em poucas palavras, mencionar. E essa passagem, meus irmãos, ela é tão importante
que Kardec se utiliza somente dela para poder, então, nos trazer uma lição importantíssima e para colocar essa lição logo no início do capítulo. E uma informação que a gente traz que é muito relevante é a seguinte: o registro bíblico nos dá a impressão de que Pilatos era apresentado a Jesus naquele instante. Entretanto, meus irmãos, a literatura espírita, no reexame das passagens bíblicas e dos fatos ocorridos, tanto na época do Cristo como em épocas anteriores ou posteriores, vão ampliando os nossos horizontes de análise. Entre eles, como aqui um estímulo ao estudo e à leitura dos irmãos aqui presentes, nós vamos ver, por exemplo, no livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, que a figura de Jesus não era ignorada de Pôncio Pilatos. Pelo contrário, no 3º capítulo dessa obra, intitulado Na Casa de Pilatos, quando o senador Públio Lentulus chega na companhia da esposa e dos 2 filhinhos para visitar aquele que era a maior autoridade da Judéia, que era Pilatos, um de seus encarregados, de nome Sulpício Tarquínios, comenta longamente sobre a pessoa, sobre os feitos de Jesus, e chega inclusive a falar da cura de um filho de um centurião romano que foi levado até a presença de Jesus e que o Cristo curou. Então, observem como que à medida que a gente estuda e procura literatura espírita, os nossos horizontes de análise vão se ampliando. Portanto, fica cada vez mais claro que a motivação de Pilatos, por exemplo, em lavar as mãos, embora durante o julgamento falasse por 3 vezes, não vejo nada de mal nesse homem, era, infelizmente, uma motivação pessoal. Porque a absolvição de Jesus feriria os seus interesses pessoais. E ele assim não fez, embora tivesse poder para isso. Então, dada essa informação que vem como um estímulo de estudo, vejam o que Kardec fala conosco da importância dessa passagem de Jesus com Pilatos. O codificador fala assim conosco: sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então vamos entender o que o codificador está nos falando. Se nós não compreendermos a existência da vida futura, a existência do Espírito, a sua eternidade, a sua sobrevivência à morte do corpo, bem como também a anterioridade e a posteridade da vida, que as vidas vão se repetir sucessivamente, nós não vamos entender o Evangelho de Jesus. Há uma frase, meus irmãos, que diz o seguinte: Jesus é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que toda porta normalmente tem o que, gente? Uma chave. Kardec é a chave. O codificador, a doutrina espírita é a chave que nos abre essa porta. Por quê? Porque nós vamos compreender tudo o que Jesus disse. Todas as suas lições, todas as oportunidades na qual Jesus utilizou-se de linguagem figurada, contou parábolas, falou de maneira simbólica, né? E foram tantas vezes. Por exemplo, teve uma ocasião que foi falada até aqui na semana passada, uma das parábolas de Jesus, que fala que o reino de Deus é como uma pérola de alto valor, um tesouro de alto valor, que uma vez achado, foi escondido pelo homem, que vendeu tudo o que tinha para poder comprar aquele campo e tomar posse daquilo. Para que a gente entenda essa e muitas outras passagens, por exemplo, as bem-aventuranças de Jesus. Jesus prometeu lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como que todos esses seriam felizes
Se muitas vezes ao longo da vida atual, essa felicidade prometida por Jesus não chegava. Como que, irmãos, milhares de pessoas, viúvas, órfãos, leprosos, paralíticos, cegos, escutavam essas promessas de Jesus e enchiam seu coração de esperança e de fé, porque eles percebiam que Jesus prometia não para o curso da vida atual, mas para uma vida o que, meus irmãos? Futura, para a vida do Espírito. É isso que a gente precisa entender. Aí o Evangelho do Cristo vai fazer sentido. Agora, é muitas vezes nesse ponto que mora a dificuldade, a compreensão da vida futura. E aí vem Kardec nos explicando aqui, ó. Vejam só. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam em anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Então vejam aí, já começa a primeira distorção. Eles acreditavam que Deus criava alguns seres privilegiados na condição de anjos, mas não viam, por exemplo, um anjo, um espírito que um dia foi simples e ignorante e evoluiu até chegar naquela condição. Então, a primeira distorção. Ah, não, esse aí é um anjo de Deus, Deus criou ele assim, ao passo que me criou com toda essa limitação que eu tenho. Então, primeira ideia imprecisa. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Vejam só, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo interconectado. Para a gente entender um pouquinho melhor o que Kardec está afirmando aqui, vamos avançar um pouquinho lá no capítulo 4, no item de número 4 também, onde, explicando sobre a reencarnação, o codificador vai falar assim conosco. Ó, vejam só. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira esse fato poderia dar-se. Então, conforme alguns registros bíblicos, muitos acreditavam, por exemplo, e falava-se no meio popular, que João Batista era quem, meus irmãos? O profeta Elias que tinha voltado. E era uma profecia de que Elias voltaria antes do Messias. Então se acreditava nisso, mas ninguém sabia explicar como é que isso acontecia. Ah não, deve ser o espírito dele que desencarnou, ficou no mundo espiritual, depois de um tempo veio e reencarnou no corpo de João Batista. Não, eles não sabiam, não entendiam, não sabiam explicar isso. Eles acreditavam às vezes na volta da vida no mesmo corpo. Agora, João Batista foi visto criança, né? Então vejam só, eram tantas incoerências que a crença, portanto, não se sustentava. Agora, o que os judeus tinham de conhecimento? Eles tinham a Torá. Vocês sabem, meus irmãos, o que é a Torá? São 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Os 5 livros deixados por Moisés. Como que eles poderiam ter essa noção de vida futura, de vida da alma? Eles não tinham ainda condições para compreender. Tanto é que Kardec continua falando assim, ó. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, e observem como que muitos irmãos na nossa atualidade ainda veem dessa maneira. Deus recompensa quem é obediente às leis dele com os bens terrenos, ou seja, fartura, riqueza, né? Deus vai me dar vitória, vai me dar uma vida cheia de sucesso, de realizações, de muita saúde, de dinheiro, de profissão boa, de carro bom, de viagem, etc, etc. Era como os judeus há 4.000 anos viam a obediência às leis divinas. Viam também a observância da lei de Deus com a supremacia da nação a que pertenciam, ou seja, imaginavam que obedecendo a Deus, Deus faria com que o país deles, a nação, o povo deles, sobrepujasse sobre os demais, muitas vezes, às vezes até com o uso da violência,
como a dominação militar, por exemplo, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram um castigo à desobediência àquelas leis. Moisés não pôde dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas materiais. Foi o que ele pôde ensinar, meus irmãos. O povo era muito ignorante. Moisés estava diante de um povo que durante séculos ficou como escravo no Egito. E depois, ao longo da jornada pelo deserto em direção a Canaã, estava muito ligado ao quê? A questão material da vida. Eles não tinham condições de compreender além disso. Agora, a gente aqui não pode ficar preso a uma circunstância que aconteceu há 4.000 anos atrás, na nossa visão de Deus. A nossa visão de Deus já aprimorou-se, conforme nós vamos ver e conforme o conhecimento da eternidade da vida. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino, já que é ele que se encontra, lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Essas ideias aqui, meus irmãos, todas as escolas cristãs partilham dela. Qual que é o destino de quem for bom? Esse vai para o céu, né? Ou seja, a gente, seja o católico, o evangélico, o espírita, tem a noção de que existe algo depois da morte, que nós vamos sobreviver à morte do corpo e que se formos bons iremos para um bom lugar, iremos ter boas recompensas. Já os que são maus vão colher os frutos do plantio que fizeram. Só que Jesus pôde dar muitos detalhes a respeito do que vem depois da morte? Não foi possível. E é isso que nós vamos ver aqui. Vejam só. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Qual que é o exemplo, meus irmãos, que a gente tem disso na própria Bíblia? Existe um episódio no qual Jesus se encontrou com o doutor da lei. Quem eram os doutores da lei? Eram os membros do Sinédrio, o mais alto colegiado do povo judeu, que tinha função legislativa, judiciária, religiosa e administrativa naquele povo. Então, eram 70 e poucos membros. Um dos membros, portanto, uma pessoa que havia estudado muito, que havia tido um longo curso educativo e que, inclusive, estava bem intencionado, embora ainda tivesse com ele algumas reservas em relação às ideias de Jesus, chamado Nicodemos, procurou uma vez o Cristo, querendo saber como seria possível alcançar o reino de Deus. E aí Jesus respondeu para ele: digo-lhe em verdade que ninguém chegará ao reino de Deus se não nascer de novo. Simples assim. Aí ele perguntou: mas como é que é isso, mestre? Olha, renascer da água e do espírito, ou seja, da matéria e do espírito. Você tanto precisa se modificar, como é necessário que novas vidas, outras vidas. Você vir mais de uma vez na vida para poder, então, em cada vida, aprender uma lição diferente, se aprimorar, se desenvolver. E o que a Bíblia conta para a gente a respeito? Que aquele doutor da lei saiu de lá confundido. Não entendeu o que Jesus explicou. Ele, que era uma das maiores inteligências da época e que procurou Jesus não para o colocar em armadilha como normalmente os fariseus faziam, mas para querer aprender e entender o que Jesus ensinava. E ele não entendeu. Por isso que logo depois daquele encontro, 2 discípulos de Jesus, que eram Tiago e André, conforme conta para a gente o capítulo 14 do livro Boa Nova, eles seguiram a conversa com Jesus. E aí então Jesus explicou para eles em 3 perguntas a verdade da reencarnação.
E eles ficaram maravilhados, Tiago e André. E imediatamente falaram: mestre, explica isso amanhã para o povo. Por que amanhã, na pregação do Senhor, na beira do lago, o Senhor não chama o povo e explica o que o Senhor está explicando para a gente? Aí Jesus responde para eles assim, mas vocês não entendem? Pois se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe conseguisse explicar a verdade, como querem que eu proceda de modo contrário para com a compreensão simples do espírito popular? Alguém constrói uma casa começando pelo trabalho, pelo teto? Além disso, mais tarde vou mandar o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar as minhas lições. Então, meus irmãos, se Nicodemos, doutor da lei, não compreendeu, como explicar aquilo para o povo na época? Foi o que o Cristo exemplificou. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Vocês querem ver, meus irmãos, um dos pontos a respeito da vida futura que muitos cristãos acreditam e que é o que mais faz pessoas incrédulas, agnósticas e ateus no mundo? O chamado dogma das penas eternas. O dogma das penas eternas. O que é isso? Que quem fizer o mal vai para o inferno e vai queimar para sempre lá. À medida que a nossa inteligência e que o nosso conhecimento evoluiu, nós simplesmente não conseguimos admitir esse dogma. Por quê? Nós que somos pais no mundo, eu tenho 3 filhinhos. Quando a gente corrige e castiga um filho, é sempre com qual finalidade? Educativa. Você corrige um filho para educá-lo, para corrigi-lo, para ensinar o certo e o errado. Por pior que a gente seja, eu não coloco um filho de castigo para sempre. Por exemplo, eu viro para o meu menino, hoje mesmo ele ficou no castigo. Aí ele me fala: quanto tempo que eu vou ficar no castigo? Para sempre. Não, mas eu não vou sair. Não, você vai ficar para sempre no castigo. Mas que isso, pai? Para sempre é para sempre. Não faz o menor sentido, gente. Como que Deus, que é bom e justo, infinitamente bom e justo, ia punir um filho eternamente? Por isso, aí é exatamente o que Kardec fala. É uma ideia imprecisa, incompleta e falsa em diversos pontos a respeito da vida futura. E justamente por essa falsa ideia da vida futura, o que muitas vezes, qual que é o resultado disso? A incredulidade. Se a gente for, por exemplo, nas nações mais desenvolvidas na Europa, a maioria das pessoas quer o que de religião? Distância. Por quê? Porque eles estão acostumados com as religiões dogmáticas, que durante séculos e séculos impuseram as ideias, forçaram goela abaixo os princípios, passando por cima dos raciocínios, da inteligência humana, e hoje não tem mais como aceitar situações como essa. Agora, a luz da doutrina está aí. E aqui vem o último parágrafo da nossa lição de hoje. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Jesus, fazendo quando os homens já se mostram maduros o suficiente para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, uma simples hipótese, torna-se uma realidade que os fatos demonstram, porquanto são inúmeras testemunhas os que a descrevem em todas as suas fases, em todos os seus detalhes, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse respeito, permitem à mais simples inteligência a possibilidade de imaginá-la em seu verdadeiro aspecto, como qualquer pessoa imagina um país cuja descrição detalhada ele leia. Então vem o Espiritismo e fez o seguinte para a gente. No tempo de Kardec, uma das 5 obras que compõem o legado de Kardec para nós é essa aqui, meus irmãos.
o céu e o inferno. Muitas vezes pouco consultada, pouco lida, mas para os irmãos terem ideia, numa rápida apresentação, a obra tem cerca aqui de 400 páginas. Dessas, 250, portanto, 2/3 aqui ou mais do livro, são relatos de espíritos desencarnados. Vocês já viram um ditado que fala assim, não sei como é que é depois da morte, porque ninguém voltou de lá para contar. Mentira. Muitos voltaram. Muitos mesmo. É só a gente procurar que a gente vai achar. Nessa obra mesmo, daqui a pouquinho nós vamos ler uma dessas histórias que é muito interessante, que era de um dos membros da Sociedade Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Se der tempo, nós vamos contar ela aqui rapidinho. Vamos só pegar a conclusão de Kardec. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, ou seja, ela é falada com tantos detalhes, são tão racionais as condições, felizes ou infelizes, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, evidente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, meus irmãos, são tantos relatos, e eles são tão lógicos, são tão coerentes, eles formam um conjunto de ideias que não se contradizem e mais, que só reforçam a perfeição de Deus, em sua justiça e em sua bondade. Vejam aqui, para a gente ilustrar o que nós estamos falando, no livro O Céu e o Inferno, aqui é o seguinte, pegando pelo título, vejam só. A segunda parte são os exemplos, ou os relatos dos espíritos desencarnados. E aqui nós vamos ter, relatos de espíritos felizes. Nós vamos ler um desses, para a gente ficar animado, né? Porque tem aqui, relatos de espíritos em condições medianas, relatos de espíritos sofredores, de suicidas, criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos e de expiações terrestres. Esse de expiações terrestres é muito interessante. Eu preparando o estudo aqui, eu peguei uns 2 casos rapidinho, e como é bom a gente ler e ver assim a lógica que tudo faz na vida, a partir da doutrina espírita. Em um desses relatos, para a gente ilustrar e concluir a nossa participação, nós vamos ver aqui a respeito do espírito de Samson. Esse antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu em 21 de abril de 1862. Portanto, Kardec ainda estava encarnado e trazendo, as suas obras para a gente, porque o codificador desencarnou acho que em 69 ou 68. Depois de um ano de muito sofrimento, ou seja, ele sofreu muito já velhinho e desencarnou em 21 de abril de 1862. Prevendo a morte, dirigiu ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte assunto. Então, como ele viu que a morte estava aproximando, ele escreveu uma carta para o presidente da Sociedade Espírita de Paris, dizendo o seguinte: podendo acontecer de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de 1 ano, qual seja, o de evocar o meu espírito, ou seja, você, por favor, assim que eu desencarnar, você chame o meu espírito o mais breve possível, a fim de, como membro inútil da nossa sociedade, poder eu prestar para alguma coisa depois de morto, esclarecendo, etapa por etapa, as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação. Então é o seguinte, ele fez o seguinte: olha, eu estou vendo aqui que eu estou para desencarnar, então eu queria pedir muito a vocês, reiterar um pedido que eu fiz. Assim que eu desencarnar, vocês me chamem. Vocês me chamam que eu quero contar para vocês como é que foi. O que aconteceu comigo.
E aí, meus irmãos, assim eles fizeram. Passaram-se 2 dias, em 23 de abril de 1862, eles foram até a câmara mortuária dele e fizeram a evocação. E, surpresa, atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Ele veio para poder falar com os amigos da Sociedade Espírita de Paris. E aí vem o diálogo, vejam só. Meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever, com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível, depois da vossa morte, como era do vosso desejo. E isso, meus irmãos, é raríssimo, tá? 2 dias depois do desencarne, o espírito está em condições de conversar, é muito raro. É justamente porque era um bom espírito, era uma boa pessoa, tá? Isso aqui depende da evolução da alma. E aí ele respondeu: é uma graça especial que Deus me concede, para que eu possa manifestar. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo nessa hora. E aí o entrevistador falou: fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, quais sensações experimentais? Aí ele respondeu: a minha situação é bem ditosa, ou seja, eu estou até muito bem. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias sem lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Ou seja, então ele com toda humildade diz o seguinte: normalmente o que eu estou fazendo aqui não é possível não, mas eu pedi muito a Deus para mim me dar essa alegria de conversar com vocês. Ao fim de quanto tempo recobrou a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior do que eu mereço, e não sei como agradecer ao Pai. Estais bem certo de que não pertence mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito, e a minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejaria poder falar a meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então é o que muitos querem, né? Os meus filhos seguissem, entendessem o que eu estou falando. Como eu queria que eles compreendessem isso, é o que ele falava. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Porque eles estavam lá no cemitério, né? E seu corpo aqui do lado, o que você sente? Meu corpo, pobre, mísero despojo, volta ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificou o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem meritório, por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Você conservou as ideias até o último instante? Sim. O meu espírito conservou suas faculdades, e quando eu já não mais via, pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória, e o meu último pensamento, a minha última prece, foi para que eu pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho da minha vida se completasse. Você teve consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro? O que se passou nesse momento? Qual sensação que teve? Parte-se a vida e a vista, ou antes, a vista do espírito se extingue.
Encontra-se o vácuo, o desconhecido, e arrastada por não sei que poder, encontra-se a gente num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia nada, compreendia, e no entanto uma felicidade enorme me alegrava de gozo, livre do peso das dores. E aí finalmente ele se despede dizendo o seguinte: ah, meu amigo, sei porque tanto vos via ontem como hoje, que grande é a minha alegria. Obrigado, obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem. Nada tendes que temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para os incrédulos, para que os incrédulos tenham fé. A Deus. Falai, coragem, confiança, e tomara meus filhos possam converter-se a essa crença bendita. E aí, meus irmãos, foi a despedida dele, 2 dias depois ele, se manifestando. Então essa é uma de muitas mensagens que estão aqui, trazidas por Kardec. Se a gente pega a obra do Chico, aí que então nós vamos ter uma abundância de mensagens e de descrições. Quem quiser, por exemplo, uma descrição bem detalhada na obra do Chico, nós temos essa obra aqui, Voltei, do irmão Jacó, no qual ele vai tecer detalhes, vai falar muitas coisas curiosas, até porque ele era espírita, ele achou que ele chegaria relativamente bem no mundo espiritual, e lá ele teve algumas surpresas desagradáveis, e que servem de alerta para nós. Ou seja, a gente vir à fraternidade, frequentar, participar da reunião mediúnica, ler, estudar, mas se a gente não se espiritualizar, não vai fazer muita diferença. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários dos estudos da noite, vamos agradecer a Jesus, a Deus, esses momentos de paz e reflexão, pedindo ao nosso irmão Jairo que nos faça a prece. Senhor Jesus, neste momento agradecemos pelas páginas, pelos ensinamentos da noite e rogamos para que possamos ter compreensão, inteligência, paciência e aceitação, para que possamos compreender bem os ensinamentos de Jesus a respeito da vida após a morte. Agradecemos pelo amparo da casa e pedimos amparo também para todos aqueles irmãos, os que estão presentes e aqueles que não puderam comparecer, que também sejam amparados e abençoados em suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque o vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece de agradecimento, pedimos permissão para encerrarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila.